Seguinte, da Vila Belmiro a gente vai agora pro Rio de Janeiro, tá rolando uma coletiva. João Vitor, zagueiro do Vasco, meteu um penteado invocado, hein? Vamos ouvi-lo. Do outro lado também, a gente queria sim ter ganhado o Carioca, não vamos falar que é uma fase de preparação que a gente queria sim ter ganhado o Carioca, mas já foi, não conseguimos ganhar, o adversário hoje está superior a gente, infelizmente, e faz parte. Agora focar nos campeonatos que tem pela frente, o Campeonato Brasileiro e a Sul-Americana são grandes campeonatos para a gente almeja sim conquistar o título, a gente sabe que vai ser difícil, que vão ter adversidades, que a gente vai ter que superar, mas o nosso grupo está preparado, acho que o nosso grupo cada vez mais está com jogadores capacitados para entrar, tanto quem está titular quanto quem começa no banco de reservas, e eu tenho certeza que vai ser um ano muito mais tranquilo e um ano de realmente em busca de títulos. Hugo, João Vitor, parabéns pela marca. A minha pergunta vai para o Hugo, ainda voltando na questão do Neymar. Ele é um jogador que joga na tua região do campo. Se ele estiver em campo, se ele estivesse em campo, seria um atleta que você provavelmente teria que marcar. Nesse caso, é melhor que o Neymar não esteja em campo ou você vivia a expectativa de talvez ter que marcar o Neymar? Essa pergunta é boa. A gente sabe que da diferença que ele faz no jogo, né? Independente da lesão que ele teve ou não, a gente sabe da grandeza do Neymar. Eu prefiro não marcar. Prefiro não marcar porque Neymar é o Neymar, mas é o que eu falo. Jogo em casa, jogo em São Januário. Independente dele ou não, a gente tem que entrar e dar o nosso melhor, porque brasileiro a gente não pode perder ponto e nem pensar em perder ponto dentro de casa. Aproveitando sobre o Brasileirão, perguntar para os dois em relação à dificuldade que tem o Campeonato Brasileiro, um campeonato longo e essa expectativa, né, do Vasco ter um ano ainda melhor em relação ao 24 e o que esperar desse Vasco no Brasileirão. Boa tarde. Realmente, o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil. Eu acho que o que diferencia ali, claro que tem grandes elencos aí com valores altíssimos em folha salarial e tudo mais, mas o Campeonato Brasileiro, quem erra menos consegue se manter lá em cima. Então, é um jogo que quanto menos a gente oscilar, quanto menos a gente errar e principalmente não perder jogo em casa, isso faz total diferença. Então, a gente ganhando jogos em casa e fora de casa buscando um empate ou a vitória, pensando nesse cenário e nunca perder, faz com que a gente se mantenha lá em cima da tabela. Boa tarde, Hugo, João, parabéns pela marca importante com a camisa do Vasco. Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos. Hugo, queria perguntar a respeito o Vasco esse ano. Tá aí, a gente conseguiu pegar as respostas do Hugo Moura e também do João Vitor. Essa última, inclusive, pergunta do nosso Juliano Lima, repórter lá da TV Globo do Rio de Janeiro. O Sport TV também está acompanhando de perto a entrevista coletiva dos dois jogadores do Vasco. Só lembrando, 6h30, Vasco e Santos em São Januário. Transmissão do Premier, sem o Neymar, para a felicidade do volantão Hugo Moura. No Vasco, as atenções estão voltadas para o goleiro Léo Jardim. Isso porque o clube já negocia uma renovação de contrato com o atleta e a expectativa é de que esse acordo seja selado nos próximos dias. Com o contrato se encerrando no fim deste ano, as conversas se intensificaram há alguns meses e a última proposta vascaína foi enviada em janeiro. Já sobre campo e bola, o técnico Fábio Carille, além de contar com os retornos de Felipe Coutinho e Adson para a estreia do Brasileirão, pode promover uma mudança no time titular. Maurício Lemos deve ganhar a vaga de Lucas Freitas e formar a dupla de zaga com João Vitor. O Vasco se prepara para enfrentar o Santos no próximo domingo em São Januário pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Esse jogo pode ter um peso diferente pela possível volta de Neymar aos gramados. Para o volante do Cruz Maltino, Hugo Moura, a presença do craque do Peixe eleva o nível do futebol nacional. Mas Hugo deixou claro que os jogadores irão brigar dentro de campo para conquistar os 3 pontos em São Januário e estrear bem no Campeonato Brasileiro. Acho que o futebol brasileiro estava precisando de uma pessoa igual o Neymar. Aumenta muito o futebol brasileiro. A gente sabe que o futebol brasileiro é um campeonato muito difícil. E ainda mais com o Neymar, com o Coutinho, a gente vê uns caras que fez história lá fora e está podendo jogar aqui no Brasil agora, é muito gratificante. Mas ali no São Januário ali a gente vai ter que dar uma pegada, né? A gente sabe
sabe como que é ali em São Januário, é um caldeirão e que a gente tem que começar com o pé direito para sair com os 3 pontos dali. O Vasco não joga desde o dia 8 de março, quando foi eliminado pelo Flamengo na semifinal do Campeonato Carioca. Então usou esse tempo livre para fazer alguns ajustes, visando a sequência da temporada. Além do Campeonato Brasileiro, o time carioca tem pela frente também a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana. Eu acho que esse recesso que a gente teve agora após o Carioca serviu muito da gente entrosar com aqueles jogadores que estavam chegando, né, que pegou o campeonato ali no embalo, não teve tempo para treinar. Acho que o professor está muito bem no que ele está fazendo na semana, uma semana muito produtiva. Para o duelo com o Santos, a comissão técnica de Fábio Carille espera poder contar com Tietê e Coutinho. Os dois se recuperaram de lesão e podem começar jogando. Se não tiverem condições de atuar, a dúvida fica entre Paulinho e Jair para substituir o Tietê. Garré pode ocupar a vaga de Coutinho. O atacante Adson também aumentou os treinamentos com o restante do grupo, ganhando condicionamento, mas não deve começar como titular nesse jogo de domingo, já que ele não entra em campo desde agosto do ano passado. Vamos direto falar do Vascão na Gama. Quem fala do Vasco hoje é o Léo Pinheiro. Vai, Léo, manda aí. Pois é, Canta, o Vasco segue essa rotina de treinamentos focando na estreia do Campeonato Brasileiro, a partida do próximo domingo em São Januário contra o Santos. Abertura do Campeonato Nacional e o Vasco teve um bom período de atividades. Inclusive o Vasco trabalhou agora há pouco no CT Moacir Barbosa e também aconteceu a apresentação do Lloyd Augusto, angolano reforço do Vasco para essa sequência de temporada. E no Papo de Craque, segunda edição, a gente fala tudo o que aconteceu nessa apresentação. O Vasco que vem trabalhando, tentando evoluir o time após a semifinal do campeonato estadual contra o Flamengo, que gerou muitas críticas. Pois bem, durante essas últimas semanas, o Vasco fez jogos treino e o Carille testou uma mudança na equipe. A entrada do uruguaio Maurício Lemos no miolo defensivo cruzmaltino. Jogador de 29 anos de idade, um desejo antigo do Vasco, chegou para o clube nessa temporada e no campeonato estadual, depois do recondicionamento físico, ele teve poucas oportunidades. O Lucas Freitas teve essa sequência na linha inicial ao lado do João Vitor. Pois bem, Maurício Lemos trabalhou entre os titulares nesses 2 jogos treino e é uma possibilidade para o jogo contra a equipe do Santos no final de semana. Naturalmente, o Carille tem mais 3 treinamentos pela frente para definir o Vasco para esse duelo, mas essa é uma alternativa. O sistema defensivo do Vasco foi um ponto muito criticado nas últimas temporadas. Não à toa o Vasco passou por uma reformulação nesse setor em termos de composição de elenco e o Maurício Lemos, que é um dos reforços para essa temporada, surge aí como um candidato à titularidade no final de semana para enfrentar o Santos. Então no Papo de Craque segunda edição a gente traz a apresentação do Lloyd Augusto e o Vasco com essa rotina de atividades e o Carille testando essa situação. A dupla de zaga com Maurício Lemos e também João Vitor. Lango Lango. Valeu, tá aí o Léo Pinheiro com as informações do Vasco. Finalmente o Maurício Lemos, pelo menos ao que parece, terá uma sequência como titular do Vasco. Vai iniciar assim o campeonato, né? E o Vasco precisa, né, de um zagueiro um pouco mais seguro, até porque a gente imaginava que o João Vitor seria esse cara, né? Da segurança, e o João Vitor não foi até aqui o zagueiro que transmitiu toda essa segurança, toda essa estabilidade para o sistema defensivo. Chega o Maurício Lemos, cara. Assim, já teve bons momentos, vem de um período quase que inativo no Atlético Mineiro, isso que me preocupa um pouco. Falei sobre isso quando ele foi contratado, eu imaginava que o Vasco fosse buscar um zagueiro, digamos assim, que estivesse no momento mais confiante, mas é o que deu para buscar também, né? Espero que o Maurício consiga, a partir do próximo domingo, ter uma sequência grande com o Vasco, até porque tá precisando de um zagueiro mais confiante. Para fechar o giro de notícias, quero falar sobre o Vasco. Maxime Domingues está deixando o clube. Ele deve virar reforço por empréstimo até o fim da temporada no Toronto, lá do Canadá, time que disputa a Major League.